Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos fazer uma correção da avaliação bimestral que vocês fizeram semana passada. A avaliação de vocês tinha como assuntos a regência verbal e a regência nominal. Ela tinha 5 questões objetivas, ou seja, questões que vocês deveriam apenas assinalar a alternativa correta. E era uma prova bem simples, não caiu nada além do conteúdo que nós estudamos nas aulas remotas. E agora nós vamos fazer a correção, né? Eu vou trazer aqui a prova. Nós vamos analisar questão por questão para que vocês possam perceber os pontos que vocês conseguiram acertar e aqueles que vocês precisam melhorar nos estudos, tá certo? Então, vamos começar a nossa correção. Então, gente, eu já estou com a avaliação de vocês aqui na tela. E nós vamos inicialmente analisar essa tirinha aqui para responder as questões 1 e 2. A tirinha, essa daqui, onde o pai de Armandinho diz assim: o Dinho está namorando a... Aí a mãe diz: como assim? Ele é uma criança, como pode? Então, gente, eu já estou com a avaliação de vocês aqui na tela e nós vamos inicialmente analisar essa tirinha aqui de Armandinho para responder as questões 1 e 2. A tirinha começa com o pai do garoto dizendo assim: o Dinho está namorando a... Aí a mãe diz: como assim? Ele é uma criança. Como pode? E você ainda todo tranquilo? E ela continua: quem ele está namorando? Aí o pai diz: a goiabeira do vizinho. Ou seja, o menino estava querendo comer as goiabas e a mãe estava achando que ele estava namorando com alguém, né? Com uma pessoa. Aí a questão diz assim: qual o sentido de namorar na fala do pai de Armandinho? Qual o sentido desse verbo aqui? É desejar, cobiçar? Letra B, ter um relacionamento amoroso? Letra C, proteger, cuidar? Ou letra D, maltratar? Então a resposta está clara, né, gente? Era a letra A, desejar ou cobiçar. A questão 2 diz assim: qual é a regência do verbo namorar, conforme seu uso na tira? Aí a letra A diz assim: verbo intransitivo. Letra B, verbo transitivo indireto. Letra C, verbo transitivo direto. Ou letra D, verbo transitivo direto e indireto. A resposta correta é a letra C, verbo transitivo direto. Nesse caso aqui, ó, namorar o quê? O garoto namora o quê? Sem preposição. Então, a goiabeira do vizinho, né? Então, a resposta correta é a letra C, verbo transitivo direto. Então, para responder a questão 3, vocês iam analisar aqui essa charge que diz assim. O título da charge é Dúvidas na declaração de imposto de renda, que é aquela declaração que os brasileiros devem fazer anualmente para declarar imposto de renda à Receita Federal. Aí esse homem aqui de terno azul diz, pergunta: o senhor tem algum tipo de dependente para incluir na declaração? Aí o de amarelo responde com uma pergunta: o que seria um dependente? Aí ele diz: são as pessoas que se sustentam com o seu dinheiro. E ele faz outra pergunta: político corrupto conta? Então, vocês iam analisar aqui nessa charge o sentido do verbo contar para poder responder à questão 3. Qual é o sentido do verbo contar nesse balão aqui? Quando ele diz assim, político corrupto conta, ele quer saber se contribui, né, se ajuda na declaração, né, de dependentes, no número de dependentes. Então, nesse sentido aqui, o verbo contar, ele tem o sentido de ajudar, né, de contribuir. Então, vamos ver aqui o que pede a questão 3. O verbo contar na charge tem a mesma regência de. Vocês iam dizer em qual dessas frases aqui o verbo contar tem o mesmo sentido empregado aqui na charge. Vamos observar cada
um dos itens. Começando aqui pelo A. Eu contei a verdade sobre aquela manhã no parque. O verbo contar aqui, em contei, tem o sentido de dizer, né? De falar algo para alguém. Então, não é o mesmo sentido empregado na charge. Vamos ver aqui a letra C. Conto com sua compreensão. Teve algumas pessoas que marcou essa, porque essa é a que realmente mais se assemelha à questão correta. Mas percebam que, nesse sentido aqui, contar, ele tem o sentido de depositar confiança em alguém, né? Quando eu digo assim, conto com sua compreensão, é o mesmo que dizer eu confio, né, em você, né? Eu confio que você vai me compreender. Então, o verbo contar aqui tem o sentido de depositar confiança, né? A letra D. O menino não conta direito, pois ainda confunde os números. Nesse caso aqui, contar tem o sentido de contar os números mesmo, né? Então, a alternativa correta era a letra B. Para a nota, a entrega das atividades conta muito. Percebam que, assim como na charge, nessa frase aqui, o verbo contar, ele tem o sentido de contribuir, de ajudar. Né? Quando eu digo assim, quando ele disse aqui, ó, político corrupto conta, ou seja, contribui, ajuda nessa contagem, é o mesmo que está dizendo aqui, ó, para a nota, a entrega das atividades conta, ou seja, ajuda, contribui. Perceberam aqui essa questão? Era só uma questão mesmo de atenção. 4. Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal. Nós estudamos a regência verbal e vocês iam assinalar aqui a questão que tinha um erro. Letra A, deu-lhe um belo presente de aniversário. Letra B, levei-o para o médico esta manhã. Letra C, gostamos deste novo filme. E letra C, fui no cinema. Então, a resposta era a letra D, né? A letra D aqui. Fui no cinema. O correto aqui, de acordo com a norma padrão, seria fui ao cinema. Questão 5. Em qual item a regência nominal não poderá ser empregada com a preposição indicada entre parênteses? Nessa questão aqui, teve gente que confundiu e respondeu todas elas. Não, era de marcar também, só tinha uma alternativa correta. O que é que vocês iam fazer? Vocês iam pegar essa preposição que está aqui no final e iam colocar aqui nos espaços. Quando vocês fizessem isso, vocês iam perceber que uma delas não ia se encaixar, né? Ia ficar errado, de acordo com a gramática normativa, de acordo com a língua padrão. Aí, letra A, tenho aversão a filmes de terror, tá? Certo. Este é um acontecimento digno de nota, também está correto. Temos muito gosto em recebê-los, também está correto. Agora, vamos ver aqui a letra D, ó. O jantar está pronto há 10 minutos. É assim que eu digo? Não. Aliás, o jantar estará pronto há 10 minutos. É assim que eu digo no futuro? Não. O correto aqui seria o jantar estará pronto em 10 minutos. Então, a resposta seria a letra D. Ok, gente? Essa foi a avaliação de vocês, como vocês puderam perceber, é uma avaliação bem simples, né? Quem realmente estudou conseguiu se sair muito bem, porque eram só 5 questões objetivas. Nós já estamos nos aproximando, né, da reta final de nosso ano letivo. Quando for amanhã, eu já vou postar nos grupos os nomes daqueles alunos que serão contemplados, ou seja, que já vão poder se considerar de férias, e seguimos com os outros para a nossa recuperação anual. Tá certo, gente? Um abraço para todos e até a próxima aula.